tudo que nós temos para viver é o momento presente. E o próprio nome já diz, presente, porque é uma dádiva que Deus nos dá para viver e fazer desse momento o melhor que nós podemos fazer. E eu falo que Ele ainda fez algo melhor ainda por nós. Ele nos deu o amanhã. Mas o amanhã necessariamente não quer dizer que eu vou deixar para amanhã para me fazer as coisas. Eu vou fazer agora. Mas se porventura o dia de hoje não foi possível eu fazer o meu melhor, eu tenho uma nova oportunidade, que é o dia de amanhã. Mas o nosso objetivo é viver no presente, porque o amanhã não nos pertence. Então, vamos aproveitar o agora. Vamos viver, vamos fazer o melhor que nós podemos fazer. E agora então, nós vamos começar a falar o que é coaching. O que é coaching? Alguém aqui sabe o que é coaching? O Muriel já falou um pouquinho. Você quer compartilhar? Treinamento, alguém mais? Chegar ao resultado. O que mais? É tudo isso. O coaching é um mix de ciências. Ele utiliza técnicas da administração de empresas, da psicologia cognitiva, tem psicanálise também. Ele é um mix de ciências, por isso ele é muito eficiente. Como se tivesse pegado um pedacinho de cada coisa e uniu para virar esse mix que se chama coaching. E uma palavra que resume o coaching, para mim, é resultado. É resultado porque ele nos coloca em ação, desenvolvimento. A psicologia, ela trabalha muito com o passado. E o coaching, ele pega o seu momento presente para que você tenha uma percepção de onde você está hoje e para que você trace um planejamento para chegar no seu objetivo. Nós usamos como uma simbologia desse processo o estado atual, nós damos o nome para ele de ponto A, e o estado desejado, nós damos o nome para ele de ponto B, que é onde você quer chegar. E o papel do profissional de coaching é te apoiar nesse processo. O coach, enquanto profissional, o cliente, nós denominamos de coachee. E durante o processo, o papel do coaching é te ajudar a identificar o seu estado atual e juntos, coach e coachee, vão traçar um planejamento que irá te conduzir ao seu estado desejado, que é o seu ponto B. E durante esse processo, essa etapa, existem fases ou etapas que durante o meu processo com os meus clientes, eu denomino em 5 etapas. A primeira é o foco. Por que foco? Primeiro, eu preciso saber o que eu quero. Primeiro eu preciso saber onde eu estou. Isso é focar. É aquele momento de concentração máxima, onde você vai dar o melhor de si. O momento pelo qual você vai determinar o seu desejo. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Esse é o foco. Estabelecer o foco, o segundo passo é planejar. Planejar. Após planejar, o que eu tenho que fazer? Muitas pessoas pensam que é só focar. Outras pensam que é só planejar. Foco sem planejamento não é nada. Planejamento sem foco não é nada. Após planejar, eu preciso entrar em ação. E como entrar em ação? Durante esse processo, eu preciso resolver muitas questões internas. O autoconhecimento é fundamental para me ajudar nesse processo de desenvolver a ação.
Porque nós temos muitas crenças, muitos valores, e esses muitas vezes nos impedem de entrar em ação. São aquelas crenças que a gente ouve quando criança e nos acompanham ao longo das nossas vidas. Às vezes, nas minhas tomadas de decisões, eu sou influenciada por um valor, por algo que eu acredito e que não me deixa entrar em ação. São as crenças, são os valores. E nesse processo fundamental é o autoconhecimento. Porque quando eu me conheço, eu me curo, eu me potencializo. Porque o autoconhecimento, ele traz essa clareza, a tomada de consciência, que é o primeiro passo para o processo de mudança. Por isso é importante a ajuda do profissional de coaching, porque ele nos apoia nesse processo de autoconhecimento e de melhoria contínua. Porque durante o processo, enquanto eu estou em ação, vão surgir muitos desafios. E se eu não estiver apoiada por alguém, no primeiro obstáculo que surgir, a tendência natural do ser humano é parar. Necessariamente, então, não resolveu focar, não resolveu planejar e tampouco entrar em ação. Mas com a ajuda do profissional de coaching, com a ajuda, você vai conseguir manter esse processo, que nessa etapa eu denomino melhoria contínua, que é essa fase que nós vamos eliminar todas essas questões internas, toda essa conversa negativa que aparece durante o processo que nos impedem de alcançar os nossos resultados. Feita todas essas 4 etapas, o ideal é que alcance o resultado. Porque não tem como uma pessoa que se propõe fazer algo e ela tem muita vontade, muita determinação de alcançar o seu objetivo, ela não vai parar diante do primeiro obstáculo. Ela não vai parar, porque ela tem foco. Ela tem um desejo ardente. E não existem limitações para o ser humano que deseja algo verdadeiramente. Nós temos muitos exemplos por aí de pessoas que têm limitações físicas e conseguem alcançar resultados extraordinários no esporte, na vida artística e em muitos outros. Nós somos seres muito complexos, e tudo acontece aqui, na nossa mente. Tudo que o homem pode sonhar, ele pode realizar. Foi o Walt Disney que disse isso, não foi Marcele. E isso é verdade. Se isso bem trabalhado em nós, é fato que você vai alcançar os seus resultados. Eu tenho uma metáforazinha que eu ouvi no início do meu processo, eu vou compartilhar rapidinho aqui com vocês. Essa metáfora, ela mexeu muito comigo na época. E sempre que eu a ouço, ou que eu conto para alguém, ela faz um sentido diferente na minha vida. É uma história simplesinha, eu ouvi num curso que eu fiz, foi do Jerônimo Temel. Ele é coach de coaches. Eu fiz um curso com ele e ele contou essa metáfora. Na época, fiquei muito reflexiva. É a história da águia e da galinha. Alguém aqui conhece essa história? Conhece? É o seguinte, a águia e a galinha, 2 aves simbolicamente muito parecidas. Tem bico, pena, asas, porém muitas diferenças. Uma delas, se a gente pegar uma galinha e jogar para o alto, ela não vai voar. Ela vai cair. A águia, porém, não existem limites de céus, de altura, de lugares onde a águia pode ir. Mas pensando na vida da galinha, é uma vida tranquila, né? Ela vive ali no quintal de uma casa ou de uma fazenda. Ela come todos os dias, ela come milho, um resto de comida. Sempre alguém dá a ela o de comer, ela se alimenta, ela dorme lá no galinheiro. Uma vidinha tranquila, né?
A águia não, a águia ela precisa ir em busca do seu alimento. Porém, ela come o que ela quer. Ela escolhe. E não relatos, né? Isso é história, não sei, não estou aqui para provar isso não. Dizem que a águia come o que ela quer. Não existe limitações para o desejo de uma águia. Assim me contaram. E deve ser verdade, porque ela também pode voar alto. Ela pode ver lugares extraordinários, jamais vistos por outras pessoas ou por outros animais. A águia, ela vive uma vida cheia de aventuras e praticamente sem limites. A águia é um ser livre, um ser único em suas particularidades, fora outras coisas, que a águia é símbolo, né, de muitas outras coisas. E pensando então, voltando para a vida da galinha, é uma vida tranquila, uma vida comum. Ela come, alguém dá comida para ela. A águia vê coisas lindas, diferentes, porém ela tem que buscar o seu próprio alimento. Mas qual é o final da vida de uma galinha? Panela. E o final da vida de uma águia? Dizem que ela vive muitos anos. Só que a vida da águia tem um desafio. Dizem que de tempo em tempo ela sente uma necessidade de renovo. E durante esse processo, me contaram lá nessa história, que ela passa por momentos de profundas dores. Algum momento da sua vida, ela sente necessidade de trocar a sua penugem, a pele, sei lá, a pena. E ela vai batendo com o bico na pedra até arrancar o próprio bico, porque ele precisa nascer de novo. Com isso, eu concluí que ser águia dói. E quando nós entramos nesse processo de evolução, ou mesmo qualquer vida, nós precisamos decidir o que eu quero para a minha vida. Isso é muito importante, isso determina a sua vontade de lutar, isso determina tudo. Porque o que eu quero? Eu quero uma vida tranquila? Ou eu quero uma vida extraordinária, de muitas aventuras, de conhecer o novo, ver lugares diferentes todos os dias, comer o que eu quero? Porém, lembrem-se, ser águia dói. Não existe sucesso sem luta. E isso é o foco. Porque quando você tem certeza do que você quer, você tem disposição de pagar o preço. Gente, eu posso falar a verdade para vocês. Eu estou vivendo isso. Ser águia dói. Lá atrás, o que fez sentido para mim foi a liberdade. Foi descobrir coisas novas, ver lugares diferentes. E aquilo me deslumbrava. Eu queria ter essa experiência. Agora, nesse momento, eu estou no momento da dor. Porque tudo nas nossas vidas tem um preço. Tudo depende da escolha. Para se ter algo, se perde algo. Mas também tem as recompensas. Mas eu quero dizer que não é fácil. E que você tem que ser determinado para vencer. Eu quero, eu vou pagar o preço. Com certeza, o resultado é fato. Mas até quando você tem disposição de pagar o preço? Fica aí a reflexão. Ser águia ou galinha, não tem nada errado ter vida de galinha. E nem nada errado ter vida de águia. Mas, lembrem-se, vamos ser gratos pelo que a gente tem. Vamos ser gratos pela vida que a gente tem, pelas oportunidades, por tudo.